Então é isso, vamos abrir nossas Bíblias hoje no Salmo 150, o último salmo do nosso bloco aqui de meditações, né? Estamos estudando o chamado Salmo de Aleluia, é o último salmo do Saltério mesmo, o salmo que fecha o livro, o último da nossa meditação, tendo esse título por conta, como a gente tem afirmado aqui, das duas afirmações, no início e no final, né? Aleluia, no início e no fim. Vou fazer a leitura aqui do Salmo, é um salmo bem conhecido, muito lido, é, assim, especialmente em ocasiões de culto, né? Ocasiões litúrgicas. Diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, como eu disse, é um salmo bastante conhecido, bastante lido e bastante presente nas liturgias dos cultos que são prestados a Deus aí nas diferentes denominações evangélicas, né? Ele chama a atenção por esse fechamento muito adequado do livro de Salmos, né? É interessante que o livro de Salmos começa com aquela descrição da figura do homem segundo o coração de Deus, o Salmo primeiro, né? Começa com bem-aventurança e termina com adoração, né? A ideia toda, a grande teologia que é repetida ao longo das Escrituras e que aparece muito bem nessa organização dos Salmos é exatamente essa, né? Que o desfrute de uma vida bem-aventurada deve nos conduzir a uma vida de adoração, uma vez que a ideia de bem-aventurança tem a ver com desfrute de salvação, né? Todas as vezes em que você encontra na Escritura essa declaração de bem-aventurado o homem, ou bem-aventurados são estes, etc., você está falando, a gente está diante de uma descrição de pessoas que foram agraciadas com a salvação de Deus. É por isso que Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Os livros de Salmos também é assim. Começa com o homem bem-aventurado no Salmo 1, termina agora com toda a criação rendendo glórias a Deus. Tem um outro detalhe também nessa teologia dos Salmos que é interessante, que é exatamente essa, né? Na bem-aventurança do homem, nós encontramos a esperança de redenção do cosmos, né? No final você deve ver todo o universo prestando louvor a Deus, né? Oferecendo seu louvor a Deus. Paulo fala um pouco sobre isso em Romanos capítulo 8, quando ele diz que a criação geme aguardando esse dia da revelação dos filhos de Deus, e é exatamente por conta da obra que Deus realiza para a nossa redenção individual que nós temos agora esperança de que vai haver uma redenção de todo o universo. O Salmo 150, de certa maneira, nos ajuda a pensar nisso. Vejamos como ele é dividido aqui. Ele tem uma divisão muito simples, basicamente três divisões. Num primeiro momento, essa evocação ao louvor, como os outros salmos de Aleluia. E é interessante o modo como essa evocação aparece. Eu vou até depois mostrar aqui um pequeno desenho aqui para vocês. Vou mandar depois no PDF aqui para o grupo, não é? Mas basicamente o que a gente tem nesse salmo é a junção de adoração a Deus, é ali iniciando nos céus e depois se espalhando por toda a terra. E a gente encontra isso nos paralelismos, né? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Então, santuário sendo paralelo de firmamento, a ideia do louvor a Deus sendo oferecido nos altos céus. O santuário aí não tem nada a ver com o santuário do Templo de Jerusalém, mas sim com Deus sendo exaltado por seus anjos, né, nos altos céus, nos lugares mais altos. Além disso, Deus sendo louvado desde os céus. Por que ele é louvado desde os céus? No verso 2 nós encontramos essa afirmação: ele é um Deus grande e os feitos de Deus são poderosos. Diz assim: louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então, esses versos 1 e 2 trazem constituem a parte inicial do salmo, esse grande chamado ao louvor. Deus sendo louvado desde os céus. Por quê?
Porque ele é um Deus grande, porque ele é um Deus poderoso, os feitos dele são poderosos e ele deve ser louvado por conta de sua grandeza. Depois desta evocação, dessa invocação, o Salmo também vai dizer o seguinte: Deus deve ser louvado de que maneira, né? Por que ele deve ser louvado? Está lá no verso 2. Mas de que forma ele deve ser louvado? Isso aparece nos versos 3 a 5. E nesses versos 3 a 5, a gente tem essa profusão de louvores, né? Tem esse termo aí que pode ser traduzido como um tipo de flauta, mas que aparece também no verso 4 como danças, no sentido de expressão de grande alegria diante de Deus. E toda essa linguagem que a gente encontra aqui, né? Louvai ao som da trombeta, com saltério e com harpa, com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Toda essa referência está nos ajudando a simplesmente compreender o seguinte: Deus deve ser louvado com tudo o que nós temos, e Deus deve ser louvado de todo o nosso coração. Ou seja, ele deve ser louvado fervorosamente, ele deve ser louvado alegremente. Esta é a ideia comunicada aqui. Isso deveria falar um pouco a nós, né? Porque a gente sempre tem, nos momentos de adoração conjunta, instantes de louvor. Às vezes a gente usa uma linguagem, a nossa linguagem é sempre inadequada, né? Para essas coisas relativas ao louvor a Deus. É sempre uma linguagem de aproximação. E até às vezes no momento litúrgico, foi criado, especialmente nas últimas décadas, esse negócio, que a gente chama assim de momento do louvor no culto. Essa designação não é muito apropriada, porque a ideia de culto é uma ideia de louvor, né? Ou seja, desde o início do culto, o povo de Deus já está louvando, né? Quando o povo já ora, faz a oração inicial e já está declarando naquela oração inicial que depende de Deus, de que Deus é majestoso, de que Deus é grande, de que Deus é o nosso Criador, é a fonte da nossa redenção. Isso já é louvor a Deus, né? O hino que a gente canta lá no início do culto já é louvor a Deus. A gente não deve considerar louvor a Deus apenas aquele recorte dos chamados cânticos contemporâneos. Todo o culto, desde os hinos, desde o cântico que se entoa de coração a Deus, tudo isso já é louvor a Deus. E Deus, em todo momento, em todo culto, ele é louvado exatamente por essas razões mencionadas aqui no verso 2. E ele já deve ser louvado de maneira fervorosa, de todo o coração, com tudo que temos desde o início. Então, a nossa oração no início do culto tem que ser uma oração sincera, fervorosa, né? O nosso cântico do hino durante o culto tem que ser também um cântico cheio de vontade, de todo o coração. Eu digo isso porque às vezes acontece, a gente percebe isso, a gente está lá na frente vendo ali como que a igreja cultua, né? E aí você tem aquela pessoa que no momento do cântico contemporâneo levanta a mão e tal, e chora. Mas na hora que está cantando um hino, por exemplo, né? Tu és fiel ao Senhor, canta assim meio desanimadinho. Às vezes tem um hino lindo que fala sobre alegria, né? Sei lá. Alegres todos jubilemos. Aí você olha a pessoa cantando assim, meio desanimada e tal, porque na cabeça dela ainda não começou a hora do louvor. A hora do louvor é a hora dos cânticos contemporâneos, né? Mas a Bíblia está dizendo: quando você for louvar a Deus, louve de coração, louve com todo o seu ser. Né? É interessante essa experiência do brasileiro, por exemplo, quando ele vai a um campo de futebol para assistir o seu time, especialmente se for ali no campo do seu próprio time, né? Ele fica efusivo, não contém as emoções, né? E fala assim de todo o coração, palavras de os motes ali de torcida e tal. Aí, às vezes chega no culto dominical, ele parece meio não tão animado assim. Mas a ideia toda do Salmo 150 é mostre realmente um louvor efusivo, um louvor de todo o coração ao nosso Deus. É assim que ele deseja ser louvado, porque é assim que ele deseja ser amado, de todo o coração. É assim que ele deseja ser servido de todo o coração. Ele não deseja que nós nos apresentemos diante dele ou nós nos entreguemos a ele em parte. Ele deseja uma entrega total, né? E nesse sentido, essa entrega total ela é manifesta, ela é uma das evidências dela é essa postura de louvor, de adoração, que também deve ser uma adoração completa.
É isso que o Salmo coloca diante de nós, e é interessante que o louvor iniciado nos céus, louvai a Deus, ou louvai-o no firmamento, ele termina agora alcançando toda a criação. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Um bom final para o Salmo 150, um bom final para o livro, um livro inteiro, é, que a gente chama de saltério, né? Toda essa composição que a gente chama de saltério. Deus louvado em toda a terra. É nesse sentido que o Salmo 150 tem esse sabor, que a gente chama de sabor escatológico, porque ele está falando de um dia em que Deus será louvado em toda a terra. Toda a terra já começa a ser, ela já é convocada a louvar a Deus desde hoje, mas nem toda a terra louva a Deus hoje. Mas vai acontecer isso, né? Nós estamos caminhando para isso. Deus vai consumar a sua obra e no dia da consumação ele será adorado em toda a terra. E com isso a gente termina essa meditação nos Salmos. A gente vai percebendo algumas coisas interessantes já agora pontuando aqui, preparando a gente para finalização nesses Salmos de Aleluia. É interessante então esse Salmo 150, porque ele mostra a criação conectada por Aleluia, desde os anjos no céu até todos os seres da terra. É interessante também que cada vez que esse salmo era lido e cantado nas liturgias do Antigo Testamento, né, do povo da Antiga Aliança, a gente já percebia que a gente tem essa conexão da criação para Aleluia antecipada nos cultos de Israel, a partir do Saltério. Mas também existe uma atualização dessa criação conectada por Aleluia. Essa atualização é feita em cada culto da igreja. Cada vez que a igreja cultua, ela está antecipando também esse dia em que toda a criação vai ser conectada por louvor a Deus. E além disso, é uma antecipação da consumação. Ela vai ser consumada no reino vindouro, como a gente terminou de colocar, né? E daí a gente reforça o que já tem sido dito desde o início, sobre a importância dos salmos de aleluia. Os salmos de aleluia são importantes porque eles nos convocam à prática do aleluia, né? De proferirmos diante de Deus: louvado seja o Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Esse louvor ao Senhor, essa expressão de gratidão, de admiração, de adoração a Deus, ela é importante para nós hoje, por algumas razões. A primeira razão é: nós fomos criados para isso, nós fomos criados para a adoração. Isso aparece lá no Gênesis. Por exemplo, Gênesis 1:27, nós lemos ali que Deus nos cria, né? Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Ele fez isso conosco apenas. Isso é algo distinto de tudo mais que ele criou, né, de todos os outros animais que existem na Terra, porque o homem é feito, ele é preparado para responder a Deus livremente, racionalmente, intelectualmente, afetuosamente, né? Responder ao seu Criador com amor, com adoração. É nesse sentido que Deus estabelece o homem como seu representante, seu vice-gerente ali no jardim, lá em Gênesis 2, 15 e 17, e dá ao homem esse chamado. Agora você vai cuidar de uma maneira que glorifique o meu nome, porque o texto diz assim: Deus, o homem é colocado no jardim para cuidar do jardim, para guardar o jardim. E essas palavras que são, esses verbos que são traduzidos como cuidar e guardar, são todos verbos que lá na língua hebraica tem a ver com adoração. Você vai cuidar do jardim para a glória do meu nome, você vai guardar o jardim para a minha honra, para a glória do meu nome. Nós fomos criados então para isso. E quando a gente olha, por exemplo, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4, é interessante em João 4:23 Jesus dizer que Deus procura por verdadeiros adoradores. Então, o que a gente começa a compreender é que essa procura de Deus, essa busca de Deus por verdadeiros adoradores, equivale literalmente a Deus buscando seres humanos que cumprirão esse mandato da criação, esse grande chamado, né, a adorar o seu Criador. Quando a gente pensa em redenção, né, agora que somos crentes, nós podemos adorar a Deus, nós o reconhecemos
como nosso Criador, como nosso Pai Celestial, como nosso Redentor. Então, essa obra de Deus na redenção basicamente faz isso. A redenção nos alinha ao projeto da criação, né? Nos alinha aquele projeto, aquele padrão pré-queda, vamos dizer assim, em que fomos criados por Deus para adorá-lo, né? Isso é muito importante a gente compreender. Todas as nossas disfunções decorrem de uma coisa só, decorrem do distanciamento do projeto da criação. A queda nos afastou daquele projeto e muito daquilo que Deus estabeleceu na sua criação agora foi corrompido, foi distorcido por conta da queda. Foi distorcido na criação à nossa volta e é por isso que a gente vê tudo isso, né? Os desastres naturais, as coisas estranhas e distorcidas que a gente encontra na própria ordem natural hoje das coisas e isso também nos afetou por dentro. Por conta disso, nós fomos agora afastados daquele projeto original, né? Esse projeto ou esse padrão da criação é muito simples, ele não é complicado. Qual é o projeto? É viver no mundo de Deus, viver nesse mundo de Deus em plena comunhão com Deus, também satisfeitos por Deus e dependentes de Deus. Então é assim que começa tudo. Deus planta um jardim e coloca o homem nele e diz: agora desfrute de tudo, alegre-se com tudo. Eu vou cuidar de você aí. Você não vai passar fome, você não vai passar frio, você vai ter plena comunhão comigo. Todo dia, na virada da tarde, eu vou vir sentar contigo aqui para a gente conversar. É isso, uma vida de plena comunhão. E isso foi perdido por causa da queda, né? Essa capacidade da gente andar com Deus no mundo dele, satisfeitos nele, alegres com ele, gratos a ele, dependentes dele. A queda literalmente nos rebaixa e nos adoece. A queda nos faz rasteiros e a queda nos faz descrentes no amor e no cuidado de Deus. Às vezes, a gente até diz assim: claro que eu creio que Deus existe, claro que eu creio que Ele é o Criador, Todo-Poderoso, etc. Mas que dificuldade em crer que esse Deus Todo-Poderoso está cuidando da gente hoje, que isso, pelo que a gente está passando hoje, não foge ao controle dele e que ele tem um bom propósito para nós nessas experiências nossas, tanto as mais alegres quanto também as mais difíceis de vivenciar, né? A gente tem essa descrença arraigada em nós, no amor e no cuidado de Deus. Por causa da queda, nós somos desconfiados. É nesse sentido que nós somos rebaixados. E esse simples ato, né, de você mesmo sendo marcado pela queda, mas agora sendo trabalhado e capacitado pela redenção, de você dizer aleluia, isso então faz muita diferença, porque isso eleva a sua alma, isso constitui uma elevação da alma. Isso também constitui um alinhamento da sua mente, né, da nossa mente, do nosso sentimento à realidade da redenção e da nova criação. A nossa mente, nosso ser, precisa ser alinhado à realidade da nova redenção. Esse é da redenção e da nova criação. É, Você precisa sempre enxergar-se assim: eu sou o Misael, eu sou o Moisés, eu sou o Robson, né? Eu sou o Paulinho, eu sou o Douglas, mas não segundo a queda, e sim segundo Cristo. Nós temos uma identidade em Cristo, existe uma realidade da vida em Cristo, nós precisamos ser alinhados a essa realidade da vida em Cristo. A nossa mente, os nossos sentimentos devem ser alinhados a isso. E isso, inclusive, constitui uma abertura ao Espírito Santo, quando a gente começa a praticar o aleluia. Porque quando Paulo fala do enchimento do Espírito Santo, em Efésios 5, 19 a 20, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito fazendo o quê? Cantando, louvando a Deus, com hinos, cânticos espirituais, com gratidão no nosso coração. Ou seja, nossa alma tem que praticar aleluia, para que a gente seja aberto ao Espírito e cheio do Espírito, é o que diz a palavra de Deus. E por fim, a gente tem que fazer isso porque o aleluia constitui uma antecipação da consumação, né? E a gente vê isso lá em Apocalipse 19, versículo 6.
Eu acho lindo demais esse texto, onde nós lemos assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. A última vez em que a palavra aleluia aparece no livro, na Bíblia, é aqui em Apocalipse 19:6. E tudo isso é assegurado pelo Messias. Cristo nos permite dizer aleluia. Não é sem razão que tem um compositor que pega essa última menção de aleluia em Apocalipse 19:6, entendendo que a gente só pode dizer aleluia assim por causa da obra do Messias, e compõe uma obra maravilhosa chamada O Messias. É o compositor Handel que vai dizer aleluia, aleluia, pois o Senhor Todo-Poderoso reina. E aí ele fica mais de 15 minutos dizendo só aleluia, 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 aleluia. E aí, quando o Handel compôs isso, até algumas pessoas religiosas da época dizendo: esse Handel não conhece nada de composição. Pega uma letra, um hino, fica 15 minutos só dizendo a mesma coisa. Essa composição dele está muito pobre. Não entenderam Handel na época. E hoje a gente fica maravilhado diante de Aleluia de Handel, né? Do Messias de Handel, né? E assim como a gente fica maravilhado pelo quê? Porque o tempo todo ele está nos dizendo isso, nos ajudando a pensar naquele grande dia da consumação. O Senhor Todo-Poderoso reina. Quando ele reina no nosso coração, é isso que transborda do nosso coração. Aleluia. E que Ele possa fazer isso na nossa vida, né? Que esses salmos de aleluia possam nos conduzir a esse alinhamento, ao transbordamento do Espírito Santo no nosso coração, ao fortalecimento da nossa fé, à gratidão em nossa vida. E isso então nos ajuda a antecipar um pouco dessa consumação e a entender que os sofrimentos do presente tempo nem se comparam, né, com a glória que há de ser desfrutada por nós naquele dia em que todo o universo, em que todo o ser que respira louvará o Senhor e dirá aleluia. Amém? Vamos finalizar aqui as nossas meditações desses salmos. Vamos iniciar um novo bloco de meditações no nosso próximo encontro. E ficamos por aqui, vamos abrir o espaço para a nossa oração, os nossos pedidos de oração.